Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flautas e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não bateste no peito. Veio João, que não come e nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão, um beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Primeira leitura do profeta Isaías, eu achei uma coisa interessante. Assim, uma frase bem no meio. Tem 3 versículos. E a frase que marca o versículo do meio: ah, se tivesses observado os meus mandamentos. O que diz antes: isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel: eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Eu digo que eu achei esta frase interessante justamente porque Deus diz no versículo anterior que Deus sempre esteve, que Deus caminhou com o seu povo. Desde do Egito, desde quando eles eram escravos lá no Egito. Aqui, nesse contexto, eles estão escravos de novo, só que na Babilônia. É a segunda escravidão do povo de Israel. E Deus diz, por meio do profeta, diz que sempre esteve com o povo. Por isso que Isaías, ele é um profeta chamado profeta da consolação. Sobretudo o terceiro Isaías, que começa a partir do capítulo 40 do livro de Isaías. Então, o profeta de consolação, o texto de ontem a gente ouviu: consolai o meu povo. Então, dentro das dificuldades, dos momentos difíceis que o povo está vivendo, Deus está prometendo um tempo novo e um tempo de esperança. E está recordando o povo que Deus nunca abandonou o povo, que sempre esteve do seu lado. E aí faz uma reclamação: ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Como quem diz assim: se vocês estão passando por essas dificuldades, estão passando não porque eu os abandonei, mas porque vós não quisestes observar os meus mandamentos. Se tivesseis observado os mandamentos, não estariam passando por isso. Claro que Deus não está dizendo desta maneira, mas está nas entrelinhas justamente isso. Portanto, nós só ganhamos quando nós vivemos os mandamentos do Senhor Deus. Nós não perdemos nada. Quando nos dispomos a viver os mandamentos do Senhor Deus, não perdemos nada, nós ganhamos. Ganhamos a companhia, ganhamos a possibilidade de conviver com Deus, de experimentar a cada dia a convivência de Deus, a presença de Deus. E quando nós deixamos de viver os mandamentos, não é que Deus tenha abandonado-nos, porque nós deixamos de viver os mandamentos, não. Porque nós fizemos a opção de não viver os mandamentos, nós não conseguimos mais sentir, nós não conseguimos mais experimentar a presença de Deus. Não é Deus que deixou de estar presente, Ele não deixou, Ele continua. Ele sempre esteve presente, como esteve presente na história do povo de Israel.
Mas nós, por conta de termos deixados de viver, não experimentamos mais a sua presença. É mais ou menos um pouquinho aquilo que Deus fez com Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus, Deus foi passear no jardim, Adão ouviu os passos de Deus passeando no jardim, teve medo e se escondeu. E Deus pergunta: o que fizestes? Por acaso comestes do fruto da árvore que eu havia proibido comer? E aí o Adão responde: eu ouvi os teus passos no jardim, eu tive medo porque estava nu e me escondi. Aí Deus pergunta: acaso comestes o fruto da árvore que eu havia proibido comer? Então, esta é a experiência. Deus continua convivendo conosco. Continua convivendo, mesmo quando nós estamos, porventura, desobedecendo ou pecando. A gente não deixa de sentir, a gente não consegue experimentar a presença dele, mas ele está ali, como estava no caso citado na experiência de Adão. Depois o Salmo. A liturgia da palavra de Deus é extraordinária. A primeira estrofe do Salmo tem uma crescente. E também uma exortação, e uma exortação pesada do próprio Deus. Mas é uma crescente, vejam. Primeira parte. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Aí vai aumentar, vai exigir um pouco mais. Segunda estrofe. Terceira linha. Que não entra no caminho dos malvados. Primeiro, quem não anda. Agora, quem não entra no caminho dos malvados. E aí depois, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Então, quem não entra, quem não anda conforme os conselhos dos perversos, quem não entra no caminho dos malvados. Então, quem não anda, quem não entra no caminho dos malvados e não se senta junto aos zombadores. Esta estrofe. Mas encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Meditar a lei de Deus. No livro de Neemias tem uma expressão que sobre a lei, aquele que medita a lei de Deus dia e noite sem cessar, a lei de Deus é como um favo de mel na boca. É como um favo de mel. Consegue perceber a doçura dos mandamentos, a doçura da lei. E vejam que coisa impressionante, porque aqueles que não querem viver segundo os mandamentos de Deus, acham a lei de Deus um horror, uma proibição medonha. E há alguns que chamam até Deus de, entre aspas, carrasco por conta das leis, porque não querem viver as leis de Deus. Por outro lado, aqueles que se dispõem a viver a lei de Deus, encontram na lei de Deus uma doçura. Não vem dificuldade nenhuma, não vem sacrifício nenhum. Vivem com alegria, faz questão de viver segundo aquilo que Deus manifestou. Não é nenhum peso, não é nenhuma dificuldade, não é nenhuma situação difícil. Mas vivem com alegria, vivem com leveza. E pautam a sua vida a partir da lei. É assim que também nós devemos viver. E muito mais agora, no tempo do advento, que nós já estamos, passamos da metade, domingo já é terceiro domingo do advento, já passamos da metade, então muito mais agora. E muito mais nesse tempo que nós estamos vivendo da pandemia. Tudo que nós fazíamos antes, já deveríamos fazer com grande profundidade. Agora, por conta da pandemia, tudo que nós iremos fazer daqui para frente tem que ser com muito mais profundidade.
Porque, de repente, a gente pode se deixar levar pelas situações, né, de crise, de pandemia, de dificuldade que nós estamos vivendo. E aí eu encerro com um comentário do Evangelho. Olha que desconcertante isso. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, as multidões que se aglomeravam, né, para ouvir Jesus. O povo gostava de ouvir Jesus. Mesmo quando ele tinha as palavras mais duras, mesmo quando ele tinha os mandamentos mais exigentes, o povo gostava de se reunir para ouvir Jesus. E ele, como um bom mestre, ele faz uma pergunta: com que vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flautas e vós não dançastes. Tocamos flautas e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Acho que as crianças brincavam de morte na época de Jesus, né? Pelo que Jesus diz aqui no texto, né? Brincadeira de morte, acho que hoje não é uma coisa boa, né? Brincar de morte, né? Mas pelo que vê no texto, dá a entender que era exatamente isso. E o que Jesus está contestando da geração dele? E também isso vale também para nós de forma muito mais forte. A indiferença. A indiferença é uma realidade medonha. Em termos de fé, em termos de espiritualidade, a indiferença é a pior coisa que existe no mundo. Por quê? Porque se você comparar um indiferente com um ateu, o ateu, você sabe de conversar com ele que ele não tem fé em Deus, ele não acredita em Deus. Você vai saber de antemão. Porque ele vai fazer questão de manifestar que ele não acredita em Deus. E não adianta você falar de Deus para um ateu que não vai mudar nada. Ele não acredita em Deus. E todo mundo que conversa com um ateu sabe. O indiferente não. O indiferente, a gente conversa com ele e ele conversa com a gente como se ele tivesse fé. Como se ele acreditasse. Só que muitas vezes vive de conveniência. Ele vive segundo aquilo que lhe é conveniente. Quando não é conveniente, seja no modo de vida ou seja no discurso, ele muda de lado facilmente. Isso é o indiferente. O indiferente é como aquela história que eu ouvi do Padre Léo e que eu gosto de reproduzir. Que diz assim que estava um homem em cima do muro. Do outro lado do muro estavam os anjos de Deus e as pessoas que fizeram uma opção por Deus. E eles, do outro lado, gritavam: pula, pula, vem para o nosso lado, vem ficar conosco. Vem viver conosco aqui é bom, pula, vem. Ficava lá incentivando. E do outro lado estava o diabo e os seus anjos. E o diabo não fazia propaganda. E aí diz que alguém perguntou para o diabo: escuta, por que você não faz propaganda para que ele pule do seu lado? Aí diz que o diabo respondeu assim: não preciso fazer propaganda porque o muro foi eu que fiz. Esse é o tipo da pessoa indiferente. Que está em cima do muro. E segundo essa historinha, se está em cima do muro, já está do outro lado. E aí, aquilo que diz também o Apocalipse: quisera que você fosse quente ou que você fosse frio, porque os mornos serão vomitados. O indiferente é o morno, é o que está ali no meio. E é por isso, então, que esse texto ele é profundamente desconcertante. Que Jesus está falando daqueles que estavam indiferentes aos seus ensinamentos, à sua proposta de vida. Isso é um perigo também para nós. Porque, de repente, a gente pode estar também indiferente. Tanto faz. Se chove, se faz sol, se não chove, se não faz sol, se tem missa, se não tem missa, se reza, se não reza. Tanto faz. Não faz diferença. Então, é preciso a gente pensar, a gente refletir e não sermos indiferentes. Não sermos indiferentes a, sobretudo,
as coisas de Deus, aquilo que diz respeito a Deus. Não sermos indiferentes àquilo que se diz respeito à nossa salvação, a salvação eterna de nossa alma. Não sermos indiferentes das coisas que nos direcionam para Deus. E isso, digo, no tempo do Advento, isso deve ser muito mais forte, a gente deve refletir muito mais sobre essas coisas, para que a gente saiba observar verdadeiramente os sinais de Deus, a manifestação de Deus, a presença de Deus, aquilo que Deus nos propõe nesta nossa caminhada. E assumirmos com grande prontidão, assumir com prontidão o projeto de Jesus e fazer do projeto de Jesus o nosso projeto de vida. É assim que nós precisamos viver este tempo do Advento que já está passando do final. Passando da metade, melhor dizendo, já está chegando no final. Quando nós celebrarmos a Noite Santa do Natal, que a gente possa ter a oportunidade de deixar Jesus verdadeiramente entrar dentro do nosso coração e fazer parte da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.